Não estava gravando. Por que da minha vida? Porque vida e morte estão intrinsecamente ligados. O ser humano, a natureza, ela é dual por constituição. A gente vai ter que fazer uma filosofia para vocês perceberem a importância da live de hoje, tá? E justamente eu comecei com morte. A gente começou esse seriado sobre o riso na linha do tempo do ser humano. A gente começou com a morte. E agora a gente está chegando no princípio da vida. William, dá licença. Está com eco. Bom, eu não sei se tá para todo mundo o eco. Hein? Eu estou perguntando. Tá? Deixa eu ver se. Não, pode ser meu celular, não sei. Melhorou? Melhorou? Então ótimo. Voltando ao tema vida e morte. Por que eu estou relatando isso? Porque, no princípio da vida, a participação da mãe na constituição do ser humano que vai nascer, ela é fundamental. E como eu falei para vocês, o ser humano é contraditório justamente porque ele é dual. E, ao mesmo tempo que ele é contraditório, ele é transcendental, porque ele, por acreditar na própria essência da existência dele, ele tem uma necessidade de transcender a si mesmo. E vocês vão ver que isso tudo acontece com a mulher no momento da gestação e do parto. Infelizmente, eu não sei por que isso se deu, a nossa sociedade ela tem um viés de foco na morte. Se você analisar a nossa medicina, a medicina ela aponta, ela tem o olhar para a morte, não é para a vida. Tudo bem que pode ter em certos determinados momentos, mas a preocupação principal, desde a sua origem, foi evitar a morte e não ampliar a vida. Se você observar, deixa eu ver uma outra perspectiva. Se você analisar em várias perspectivas a pedagogia, quando a gente quer ensinar alguma coisa a alguém, a primeira coisa que geralmente a gente faz é anular a gente, é matar a si mesmo para dizer faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então, na verdade, o que você fez? Quando você diz faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, você se anulou, você se matou. E por aí vai. Você vai ter vários exemplos que você pode perceber que a gente tem um olhar constante para a morte. E com isso, o que acontece? Vem o medo. Eu tenho um artigo aqui que é bem importante, que fala sobre o sorriso no feto, que eles não falam só de sorriso. Alguns artigos procuram buscar só o sorriso, mas, na verdade, a pesquisa, quando foi feita, apontam que tanto o sorriso quanto o choro já estão presentes no feto. E o que é isso? Na verdade, aí eu vou fazer um simbolismo. Tá? O riso aponta para uma abertura para a vida, e o choro aponta para um medo da morte, certo? E aí onde é que isso chega até a mulher na hora da gestação? Pois bem, eu falei da medicina. Eu tenho um artigo também que eu vou mostrar para vocês, que é sobre um livro chamado Nascer Sorrindo, do... Fala aí para mim, Val. Me ajuda aí, só que você está sem microfone. Le Boyer. Le Boyer. Le Boyer, para quem não sabe, é um dos papas do parto humanizado. E o Nascer Sorrindo, tudo bem que o título ele não vai se aprofundar, acredito que eu não consegui ler o livro, ele não vai se aprofundar na questão do riso do feto nem da criança.
mas ele aponta, sim, para a questão de um nascimento, de um parto que é preconcebido a partir do medo da morte. A medicina, primeiro, uma contradição. A medicina foi executada durante muitos anos só pelos homens. E o homem não entende nada de parto, ele não vive o parto no próprio corpo. Então, ele é construído de uma forma idealizada e com medo da morte. E, com isso, o que acontece? Mais uma contradição. Hoje em dia, as pessoas falam o seguinte para a mulher: olha, o parto deve ser feito de acordo com a sua intuição, com o seu instinto, o seu corpo deve falar mais alto, você não deve ser cognitiva, você não deve ficar pensando porque não vai resolver. Só que, aí eu não estou criticando o trabalho da doula, isso é uma coisa que já vem de uma origem, aí vem o medo, a necessidade de controle. E aí traçam uma série de estratégias, de cognições, para que a gestante possa executar na hora do parto. E, na verdade, quando chegar na hora do parto, vai acontecer as duas coisas. Ela tanto vai usar o aspecto cognitivo, como vai usar o instinto inconsciente. E deixa eu tentar resgatar aqui a importância do riso. Depende da fase do trabalho de parto, viu? Tem fase que ela não sabe nem o nome dela. Bom dia, Vanessa. Para quem não sabe, Vanessa é minha parceira nesse projeto de protocolo seguro de yoga para gestantes, tentando resgatar o riso nessa história. O riso, como eu falei no começo, ele é uma abertura, ele significa primitivamente uma abertura para a vida. Então, o riso pode ter a capacidade de levar a mulher para esse lugar de abertura para a vida no momento que ela vai dar o nascimento, de segurança, de crença na vida, e não de choro, não de fechamento, não de medo que a medicina coloca para a mulher. É uma segurança? Mas a verdade é que a vida é feita de escolhas. Ou você escolhe a segurança através do medo, ou você faz uma média disso tudo, que é o ideal, a busca do equilíbrio, a velha busca do equilíbrio. É você tentar equilibrar o medo que te serve de segurança para se manter vivo com a expansão, a possibilidade de abertura. Gente, se trata de simplesmente encarar a morte de frente. Você, quando ri, é isso que você faz. Você ri da morte. Você se abre em vida para a morte. Porque, na verdade, essa dualidade ela não existe. Na verdade, essa dualidade é uma ilusão da mente humana. Porque, na verdade, se você perguntar, se você for mergulhar fundo, não existe um eu. Se não existe o eu, quem é que está vivo, quem é que morre? Então, você buscar um equilíbrio é parte do exercício da vida e é parte do exercício da morte. Uma criança, quando está vindo à vida, ela está vindo à vida e à morte ao mesmo tempo. Então, não adianta você ficar fixado no medo da morte, que, na verdade, você vai estar matando antecipadamente aquela criança. E é isso que a nossa sociedade vive. É por isso que a nossa sociedade hoje está matando a própria vida. Ela está acabando com a natureza, ela está se separando da natureza, ela está se tornando cada vez mais neurótica. E ainda eu vou falar a última, como é que se diz, a última afirmação filosófica. O maior negacionismo, o negacionismo universal, é o negacionismo da morte. Esse é para todo mundo. Todo mundo nega a morte o tempo inteiro. E isso é prejudicial para a vida. Mais uma vez, uma contradição. Então,
A partir daí, eu não vou entrar muito no mérito do Le Boyer, mas é muito significativo que ele tenha apresentado um livro com o nome de Nascer Sorrindo, e ele aponte as questões da insegurança da medicina quando faz um parto com uma sala cheia de luz para evitar infecções, para não sei o quê, uma coisa que traumatiza o bebê que está nascendo. Tá? Então, é uma coisa significativa isso. Agora eu vou compartilhar uma tela. Eu não vou compartilhar nada, não, porque eu acho que isso acaba tirando o fluxo aqui da nossa conversa. Tem um artigo do Globo que fala sobre essa pesquisa inglesa que mostrou que o feto... Era uma pesquisa recente, eu acho, 2018, se eu não me engano, mostrando que o feto ele ri, ele já se expressa. Não fala só do riso e do choro, não. O riso e o choro é significativo para a gente aqui, mas o bebê já se expressa na barriga da mãe. Ele já se comunica. E daí a importância. Porque quando você tenta gerar uma gestação com riso, você está trazendo aquela mãe para abertura para a vida e para a morte. Você está trazendo aquela mãe para dizer, olha, a vida é isso. Não vamos ficar com medo, que o medo não vai ajudar em nada. A mãe precisa de um ambiente seguro. Esses são termos que já são mais do que usados. Ela precisa de um ambiente seguro para transmitir segurança para o feto e o feto se sentir seguro para nascer. O feto... a Vanessa e outras doulas aqui sabem o seguinte, que o parto não é feito pela mulher exclusivamente. O parto, o feto, ele tem participação ativa no nascimento. Então, ele tem que ter segurança também. E que segurança é essa que vai ter se a mulher passou a gestação inteira com medo de parir? Se a mulher passou a gestação inteira com medo de ser recortada? E por aí vai. Então, ela precisa rir, ela precisa se divertir para o feto dizer, oba, quero viver, que a vida é uma graça só. Minha mãe está rindo. Quer dizer, ele não tem essa separação, mas ele vai experimentar o riso dentro de si. E aí entra, mais uma vez, um conflito que eu tenho com a Vanessa, e eu não tenho medo de expor isso, porque a Vanessa ela tem uma formação acadêmica séria, ela é uma pessoa séria, mas é médica, uma visão médica. E aí a gente tem uma discussão, porque todos os protocolos de segurança para a vida com medo da morte apontam para qualquer exercício físico só ser feito a partir de 3 meses. Só que o feto... Eu sei, calma que tu vai ter... Tu vai ter a tua oportunidade de me esculachar aqui, não tem problema. Não, não é esculachar, é que não é qualquer atividade, mas continua. O cérebro o bebê já é capaz de se relacionar muito antes disso. Eu acredito que a partir da 2ª semana. Então, a prática do riso... Mas, olha, gente, não tem exatamente o equilíbrio entre um riso irresponsável que eu proponho e a convicção, o olhar científico da Vanessa, que eu não tenho. Então, é isso que a gente está buscando aqui para a gente produzir um protocolo seguro, porque é meu objetivo e da Vanessa. Fazer um protocolo seguro de yoga do riso, porque senão não vai ter segurança nenhuma. Se começar a ter problema na condução disso, vai haver uma série de incidentes que vai tirar a credibilidade do yoga do riso no nascimento. Então, a partir daqui eu já falei demais, eu vou abrir para vocês falarem. A gente tem muita gente querendo falar e eu acho que isso que vai dar riqueza para o nosso trabalho. Esse trabalho está só começando, gente. Vão ter outras oportunidades para a gente dividir opiniões. Quem quer falar, levanta a mãozinha ou fala.
fosse um texto, Vá lá. se Mas ninguém quiser. você quer compartilhar o texto ou você quer só falar sobre o texto? Não, você acredita, eu te falei que eu tô em mudança, né? E aí, no meio da mudança, eu achei uma revista de 2015 que eu guardei com uma entrevista. Você até acho que mencionou o nome dele, do Michel Odan, super famoso, tá naquele renascimento do parto. E aí ele fala justamente da questão hormonal durante o trabalho de parto e que é uma combinação de hormônios e um neurotransmissor ele é liberado com o auxílio do outro. Depois eu posso fotografar a revista e compartilhar no grupo do WhatsApp. E aí, se vocês quiserem, eu queria só ler um trecho assim que ele colocou, que ele fala assim que essa frase inclusive está no Renascimento do Parto, né? Ele fala que para a gente mudar o mundo, a gente precisa mudar a forma de nascer, porque o tempo da gestação ele é muito precioso para as mulheres ficarem lendo livros. Elas precisam viver em paz, contemplar a lua, escutar uma bela música. Então, é claro que ele é um médico muito responsável, que preconiza o parto humanizado e fala que a gente precisa mudar a maneira de nascer, porque não existe humanização no parto, independente da via, se é abdominal, via vaginal. Mas a gente precisa humanizar os profissionais que prestam assistência às gestantes. Mas ele também fala um pouquinho do coquetel hormonal durante o trabalho de parto, né? E aí a gente precisa entender que, além da ocitocina, que é o hormônio mais presente, que é o hormônio do amor, que vai promover as contrações uterinas, os outros hormônios precisam ser secretados para estimular a liberação de ocitocina. E aí, tanto a melatonina, que é o hormônio que a gente libera quando a gente está dormindo, quando a gente consegue descansar, o que ele faz? Ele reduz a atividade do neocórtex, que é a parte do cérebro mais desenvolvida, porque o cérebro vai precisar de um repouso para que o parto aconteça. Mas, ao mesmo tempo, a mulher precisa estar relaxada, então precisa impedir a liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, da noradrenalina, porque ela impede a evolução do parto. Então, o que isso diz para a gente? Isso diz para a gente que durante o trabalho de parto a mulher precisa estar tranquila. E aí eu vou pegar um gancho no que o William falou, que o medo é um gatilho que vai impedir essa tranquilidade, essa serenidade, essa paz, né? Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com fisioterapia obstétrica, então eu acompanho a mulher lá no início da gestação, ela chega para mim por volta de 14 semanas, e aí eu acompanho ela durante o parto, eu também sou doula, tá? Mas eu faço um trabalho de fisioterapia intraparto e acompanho ela no pós-parto. Então, eu acompanho elas, os bebês, e a gente cria um vínculo. E você é nítido, você consegue perceber que quando ela leva uma gestação mais tranquila, quando o trabalho dela é mais flexível, quando ela tem uma recuperação, ela tem menos desconfortos durante a gestação, e o parto é uma caixinha de surpresas, cada parto é único, né? Aquilo que o William falou, ela pode treinar qualquer exercício, inclusive yoga do riso, e na hora do parto pode ser que ela não queira fazer nada, tem gestante que não quer nem toque, nem que você faça uma massagem. Às vezes o bebê está mal encaixado, a gente não faz exercícios para que ele encaixe bem, e na hora está tudo bem, tem que respeitar. A humanização no parto, ela preconiza isso. A mulher, ela é protagonista e o parto... Oi? A mulher, ela é a protagonista e a gente vai respeitando as condições dela, psicológicas, físicas. Existe a exaustão mental. Por isso que eu brinquei com ele no início, depende da fase do trabalho de parto, porque se ela estiver numa fase de transição ali no final da fase ativa para o período expulsivo, né, para a saída do bebê, ela não sabe nem quem ela é. Então, naquele período fica mais difícil a gente conduzir alguma coisa. É por isso que ela tem que se sentir segura desde o início do trabalho de parto. E aí, essa questão do medo, eu acho que ela acontece com todas as mulheres durante o trabalho de parto, independente da via. Eu acho que ela tem medo do que pode acontecer. E tem a questão da dor. A dor é muito profunda, é uma dor desconhecida, ela vem com um misto de ansiedade que exacerba a dor. Eu sou líder de yoga do riso desde 2018.
e nunca tinha fazer yoga do riso com gestante. E aí, na pandemia, teve, acho que um seminário que sendo online, convidando pessoas para falar de alguma coisa, de algum tema, bem, bem livre. E aí me veio isso na cabeça do nada. Por conta da história da minha mãe. A minha mãe teve bolsa rota, ou seja, a bolsa dela estourou antes dela entrar em trabalho de parto, e apesar de todas as novelas mostrarem essa cena, isso é muito raro de acontecer. E a minha mãe ficou rindo das 5 da tarde até 1h40 da manhã, que foi a hora que eu nasci. Que não, era uma época que não existia humanização no parto e não se respeitava muito a escolha da gestante. Não esperaram minha mãe entrar em trabalho de parto, porque a mulher geralmente entra até 24 horas depois da bolsa rota, e aí ela foi para uma cesariana. Mas eu acho que a minha mãe humanizou o parto dela sem nem saber o que era isso, né? Ela estava tranquila, meu pai estava do lado, dando suporte. Então, a parte da distração foi no meu nascimento, né? Os protocolos que se faziam antigamente com os bebês. Mas, enfim, eu sou super a favor do riso. Tanto é que eu achei incrível quando o William me procurou da gente tentar fazer um protocolo seguro para gestantes. Eu trabalho com elas, eu vejo que elas ficam estressadas. Hoje, a mulher moderna, ela tem muitas obrigações. E ninguém no trabalho vai ter complacência porque ela está gestante, ela precisa estar tranquila. Não, ela tem prazos para cumprir, ela tem trânsito de uma grande cidade, ela tem filho pequeno em casa, ela tem marido, ela tem uma casa, às vezes ela não tem uma rede de apoio. Então, ela precisa viver com leveza, né? Aquilo que o Michel falou. Ela precisa de paz na gestação. Então, eu sou super a favor do riso. Por mim, a gestante, ela ria o dia inteiro. Só que rir o dia inteiro e um protocolo de sessão de yoga do riso é um pouco diferente. Quando a gente faz um protocolo de yoga do riso, eu sou responsável pela gestante, e quem estiver fazendo o protocolo, quem estiver trabalhando yoga do riso com gestante, é responsável por ela. Tanto é que hoje a gente não faz yoga do riso com gestantes. Assim, é uma contraindicação do método, né? O doutor Madan Kataria fala que não pode fazer com gestante. Então hoje a gente tem 0 yoga do riso com gestante. Isso é muito sério. A gente quer mudar essa realidade. A gente não pode trabalhar com elas hoje, é contraindicada. Ela pode fazer em casa sozinha, mas ela não existe incluir gestante numa sessão de yoga do riso. Se alguém faz, é na clandestinidade, porque o doutor Madan Kataria não faz. Então, para a gente mudar essa realidade, a gente tem que fazer um protocolo para elas. Mas aí a gente entrou num impasse, né? Poxa, William, como é que a gente vai fazer um protocolo para elas e que a gente continue no yoga do riso? A gente não quer fugir do método, a gente não quer que chamem de risoterapia para gestante. Não, a gente quer que continue com o nome de yoga do riso. Então, a gente não pode fugir do método, porque não fui eu que criei, não foi o William. Então, a gente tem que ser fiel ao método, mas fazendo algumas adaptações, que na verdade sempre é feito isso com gestante, não vai ser agora no yoga do riso. Para a gestante fazer pilates, existem algumas adaptações, alguns exercícios ela faz, outros não. Yoga, a mesma coisa, eu queria muito que a mãe da Gabi estivesse participando, porque ela, além de ser doula, ela é instrutora de yoga e ela dá aula para muitas gestantes, e ela tem alguns exercícios do yoga que ela não faz, mas tem outros que ela faz. Isso quer dizer que não é que a gestante ela não possa fazer yoga, não possa fazer pilates, não possa fazer hidroterapia, ela pode fazer tudo com adaptações. E é por isso que a gente está aqui, o que a gente quer é que elas façam yoga do riso, mas com adaptações. Então eu sou a favor sim do riso solto, o riso livre, mas o yoga do riso a gente tem que ter alguns cuidados. E não é que ela não possa fazer atividade física no primeiro trimestre. Eu já tive pacientes atletas e elas continuaram. Elas diminuíram o ritmo no primeiro trimestre, mas elas continuaram. Só que, se ela nunca fez yoga do riso e ela vai começar na gestação porque ela acha que é um método voltado só para a gestação, a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela. Porque a fisioterapia obstétrica, ela não fez antes. Ela vai começar na gestação, obviamente. Ela poderia ter feito fisioterapia pélvica antes, mas ela nunca ouviu falar em fisioterapia pélvica. E aí ela só começa no segundo trimestre com liberação médica. Então, o que eu conversei muito com o William
é que a gente tem que pensar que o yoga do riso é um método, gente. A gente tem que falar com muita felicidade sobre isso. É um método, não é uma brincadeira. É um método sério. Já tem estudos científicos sobre o yoga do riso, com pacientes institucionalizados, com pacientes parkinsonianos, e ainda não tem com gestantes, mas um dia espero que tenha. Então, a gente tem que pensar que é um método, é como se fosse uma atividade física. Então, se o médico liberar ela para atividade física, ela vai estar apta a fazer. E aí, o primeiro trimestre, geralmente, é um trimestre que a mulher tem muito sono, ela gosta muito de descansar. Então, é um trimestre que ela sente isso por alteração hormonal, o corpo precisa de repouso. O primeiro trimestre ele é o mais importante para que a gestação ela se torne segura. Existe a questão dos abortamentos. Existe. Na mensagem que o Dr. Madan Katara ele falou, cuidado com os abortamentos. E ainda disse assim, sim, ela pode fazer, mas com precauções, com 2 precauções. Aí colocou a questão dos abortos e disse para não fazer depois das 7 semanas. Eu discordo com o Dr. Madan Katara. Eu acho que depois do segundo trimestre, a gente fazendo uma boa adaptação, daria para ela levar o yoga do riso até o final. Mas eu não sei se ele vai aprovar, né, William? O protocolo, mas a gente vai fazer um protocolo para ela fazer até os 9 meses. Ele quer que a gente pare aos 7. Por questão de prematuridade. Eu não acho que isso vai causar prematuridade, um protocolo seguro. Então, a gente quer fazer uma sessão... não para incluir a gestante na sessão que a gente já faz, mas para fazer uma sessão nova com um grupo de gestantes. E aí, voltando à questão dos abortos, 80% é malformação fetal, é alteração cromossômica do próprio feto, algum erro genético ali dele mesmo, ele não consegue se desenvolver. E isso pode acontecer na primeira, na segunda, na terceira, na quinta gestação, tá? Talvez seja, o William falou assim no áudio que é mais frequente na primeira gestação. Talvez a mulher não tenha se preparado. Aquilo que você falou. Às vezes ela é engravida e ela não sabe como é que estão as taxas dela, ela não sabe se tem alguma alteração. Então, assim, o corpo da mãe é muito importante para um desenvolvimento saudável do bebê. E aí, não só a nível hormonal, psicológico, mental, a nível físico mesmo. Então, assim, a gente fala em saúde de limpar o aquário. Então, o ideal é que antes de engravidar, ela cuide da saúde física e da saúde emocional. Então, eu acho que o mundo ideal seria se todas as mulheres fizessem yoga do riso antes de pensarem em engravidar. Mas se por acaso o yoga do riso ficar para a gestante ficar famosaço e aí elas venham fazer só durante a gestação, então a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a maioria dos líderes de yoga do riso, e eu não acho que a gente tem que vincular isso também, não vai ficar controlando assim sinais vitais da gestante, né? Ela chegou, como é que está a pressão, como é que está a frequência cardíaca, Não, a gente não vai fazer isso. A gente pressupõe que se o médico liberou, ela está apta, e é por isso que a gente precisa da liberação médica. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar. E aí, outra coisa importante, existem certas contraindicações gestacionais para tudo que é tipo de atividade física, incluindo yoga do riso, e a gente não tem como saber disso. A gente vai ficar pedindo exame para a gestante ficar lendo? Não. Então, é por isso que o protocolo ele tem que ser adaptado, ele não pode ser o mesmo, porque aí vai dar mais respaldo da gente de dizer, poxa, olha só, a gente tem um monte de aluna gestante e dá super certo. Então, eu acho que a gente começa, assim, devagar. Pode ser que lá na frente a gente faça um protocolo igual ao que já existe hoje. Mas como hoje, o que já existe hoje para yoga do riso geral. Mas como hoje não existe nada para yoga do riso para gestantes, então, talvez por eu ser da área da saúde, eu trabalhar com gestantes e eu ver que hoje há uma infinidade de intercorrências, eu prezo por uma cautela. Eu falo sempre para o William, hoje a gente não tem nada. Vamos começar devagar e a gente vai incluindo aos poucos. É melhor começar. É melhor feito do que perfeito. Vamos começar, vamos fazer um protocolo, vamos começar. Tá? E aí eu vou dizer uma das precauções do yoga do riso, que eu acho que foi por isso que o Dr. Madan Katara falou até essa questão das 7 semanas. Talvez ele esteja achando que a gente vai
experimentar com um protocolo normal. Não sei o que o Sandro exatamente falou para ele só respondeu assim, bem objetivo. E aí, quando a gente dá uma gargalhada forte, a gente bota muita pressão dentro do abdômen, né? E é o que a gente adora, a gente, né, sente como se nosso corpo estivesse lá bombando e tudo funciona, os órgãos parecem que funcionam mais rápido, parece não, funcionam mesmo, né? A gente estimula movimentos peristálticos do intestino, inclusive. Por isso que quem ri muito não tem intestino preso e não fica abusado. Então, a gente tem que ter um pouco de cautela no aumento da pressão intraabdominal na gestante. Porque o aumento intraabdominal exacerbado pode trazer mais pressão, e aí essa pressão ela pode causar desde desconfortos pequenos, como uma dor maior no pubis, né? Eu acho que o William até comentou na live que eu assisti que a mulher dele fazia assim, não me faz rir que dói, é por conta de aumento da pressão. E aí, muito provavelmente, ela não vai sair da sessão de yoga do riso para ir para uma sessão de fisioterapia, de acupuntura, de osteopatia. Não, ela está indo ali só para o bem-estar dela. E ela acha que aquilo ali é só uma alteração da gestação e quando ela parir vai voltar ao normal. E é uma alteração gestacional, mas não é normal sentir dor na gestação. Em momento nenhum. Se está sentindo dor, é um sinal do corpo que tem alguma coisa desalinhada, a gente precisa alinhar. Então, o aumento da pressão intraabdominal pode causar problemas simples, como uma dor no pubis, e pode ocasionar uma pressão forte para baixo, porque, na verdade, tudo que vem de pressão no abdômen é direcionado lá para baixo, para o assoalho pélvico. E aí pode causar outros problemas que também não são graves, mas são desconfortáveis, como perda de urina. Tem gestante que acha que perder urina é normal, e não é. E pode causar uma pressão grande. Se a mulher já tiver um colo curto uterino, vai causar muita pressão. Eu tenho pacientes com colo curto que não podem fazer nem a fisioterapia. E uma maioria das vezes a mulher nem sabe disso, principalmente no SUS. Então a gente não pode fazer, a gente tem que fazer o yoga do riso para todos, para todas as gestantes. Então eu não sei se essa gestante está fazendo um pré-natal em que ela faz várias ultrassons para saber o que está acontecendo, né? Inclusive, eu acho que a gente tem que levar o yoga do riso para o SUS, porque a grande desumanização durante o parto é no SUS, não é no privado. Acontece, no privado acontece, mas é muito menor. Vai por mim, por experiência de quem está em loco. Então, a gente tem que levar o yoga do riso... Não acontece parto normal, né, Flor? No privado exatamente. não tem parto normal. Não, e no SUS, né, Val? Elas até... a tendência é parir via vaginal, mas com zero humanização, né? Cheio de intercorrências. É via vaginal, mas não é humanizado. Porque é com ocitocina, né, Val? Muita ocitocina, episiotomia, violência obstétrica, tudo isso acontece no SUS. Então, a gente tem que pensar, na minha opinião, principalmente nesse público, que não tem acesso a um pré-natal decente, que não tem humanização durante o trabalho de parto e que são carentes de tratamentos paralelos. Elas não têm, às vezes, uma nutricionista dizendo o que ela tem que comer, uma boa nutrição para o feto. Então, a gente... E ela já passa por muita dificuldade. Então, a gente tentar trazer mais leveza, mais saúde, mais paz, mais tranquilidade para essas mulheres. E aí essas mulheres, por não terem um bom acompanhamento no pré-natal, a gente não sabe se elas têm alguma intercorrência, né? Então, por segurança, a gente tentar não fazer risos muito fortes, com muito aumento da pressão intraabdominal. A gente já sabe que a gente não precisa disso para liberar endorfina, dopamina, né? O Sandro sempre fala daquele estudo que as pessoas mordiam a caneta e pessoas que faziam uma cara séria, não lembro exatamente do estudo, e só o fato de você estar segurando uma caneta já começa o teu cérebro a liberar sensações positivas e neurotransmissores bons. Então, assim, a gente não precisa fazer uma gargalhada forte, aumento de pressão intraabdominal, para ela estar rindo, para ela estar se sentindo bem. Até porque o yoga do riso, ele traz a parte do lúdico, né? Não, a gente não só fica sentado rindo, um olhando para o outro. A sessão de yoga do riso presencial
principalmente, tem uma interação social muito forte. E aí é quando vem a liberação de ocitocina pelo toque, né? Eu sei que estamos em pandemia, mas com fé isso vai acabar e a gente vai voltar às sessões presenciais, porque elas são muito importantes, elas fazem muito bem. Ainda mais se for ao ar livre, no meio da natureza. Ao ar livre é ótimo, porque eu moro em Recife, né? Então, quando eu fiz a formação de yoga do riso, o Sandro levou a gente para a praia. Cara, é impressionante, o pessoal da praia começa a olhar e eles riem, porque é assim, gente, a gente vê uma pessoa rindo, dá vontade de rir. Então, a minha sugestão é isso, não tem protocolo formado, a gente aceita todas as sugestões que vierem, né? Aqui são 2 cabeças pensantes, mas se tiver 20, vai ser muito melhor. Então, quem quiser colaborar, quem quiser trazer algo positivo, dar uma ideia, é muito bem-vinda. A gente está super aberta. Eu falo por mim e por William, porque vocês conhecem o William, ele é uma pessoa maravilhosa, é um cara super bem empenhado. Então, se vocês tiverem sugestões, a gente está super aberto. Então, a minha cautela com relação ao aumento da pressão intraabdominal é esse. Mas se alguém disser, não, Vanessa, aqui tem um estudo falando maravilhas, é super legal, vai fazer super bem. A gente muda. Eu estou apta a sugestões, entendeu? Esse é o meu pensamento hoje. Isso não quer dizer que ele seja imutável. E quando a gente fizer um protocolo de yoga do riso para gestantes, também vai ser um protocolo atual, mas isso não quer dizer que ele também não possa ser mudado. Tudo evolui, a gente evolui e os projetos vão evoluindo juntos. É isso, também falei demais. Vou aproveitar a tua fala. Primeira coisa, a gente, quer dizer, eu acho que a gente vai trabalhar também com sorriso, porque você nota o seguinte, todo trabalho que acontece com feto é através de sorriso, não é do riso. E eu não sei, a proposta do Madame Kataria é com riso, mas o sorriso faz parte do riso, não tem riso sem sorriso. Uma coisa não deveria ser separada da outra. Então, o sorriso vai ser uma excelente forma de trabalhar yoga do riso para gestante. Mas, além disso, eu queria aproveitar também a fala da Vanessa para pontuar o seguinte, talvez a gente esteja agora no momento de um fluxo apropriado para a geração do yoga do riso para gestante, porque eu soube através da Aline, que é uma líder super conceituada, já experiente de yoga do riso, que ela tentou criar um programa de yoga do riso para gestante. E a coisa não foi à frente, ela não teve energia para tocar sozinha, abriu mão temporariamente e ela vai voltar a contribuir. E eu já ouvi alguns relatos de gente que usa o riso durante a gestação, sem protocolo nenhum. Então, essa iniciativa que a gente está tendo, ela, na verdade, vai ser um benefício para manter a seriedade do yoga do riso, porque senão pode vir a acontecer o caso de gente que fez uma prática sem protocolo nenhum e teve uma intercorrência fruto dessa falta de conhecimento em torno da coisa. Entendeu? Porque, gente, são milhares de pessoas, milhares de mulheres fazendo yoga do riso. E essas mulheres vão gestar, possivelmente. E possivelmente vão usar o riso para tentar ter um parto melhor, para trazer benefício para o seu filho e para ela mesma, só que sem orientação. Então, eu acho que a nossa, quando eu falo nossa, é do próprio movimento de yoga do riso, de ter um protocolo seguro para yoga para gestante, ele é fundamental até para o próprio yoga do riso. Vou deixar aberto novamente para quem quiser falar, porque tem muita gente aqui que, de repente, quer dar uma sugestão. Posso falar um instantinho? Fala, Val. Posso falar um instantinho? Sim. Claro que quando a gente está falando em gestante, a gente está falando em parto também, né? Mas eu acho bem interessante a gente pensar na importância do yoga do riso na gestação, né, para uma gestação saudável, no parto, para um parto saudável, e na amamentação
porque isso eu acho uma coisa muito fantástica. A questão dos hormônios, né, que nem a Van estava falando, né, do papel da ocitocina no parto. Então, eu sempre fico pensando, né, se a ocitocina é responsável pelo teor de gordura no leite, né, para mim faz todo sentido que seria interessante a gente incentivar também o riso na amamentação. Então, mas eu estou amando a discussão, tomara que tenha mais contribuições. Não, foi ótimo, porque, na verdade, você fez foi lembrar uma coisa que eu tinha que ter pontuado e acabei não pontuando, porque o que acontece? No pré-parto, ou seja, antes da gestação, no pré-parto não, na pré-gestação, a gente não tem como controlar, porque a mulher pode vir a dar início à gestação no momento da vida ou no outro. Tanto é que eu tenho interesse até em fazer um yoga do riso para adolescentes, porque as mulheres estão já no período da adolescência experimentando a gravidez, o que não é ideal, mas está acontecendo. Mas, de qualquer forma, a gente não tem controle sobre isso. Já o puerpério, ou seja, o pós-parto, se a Vanessa quiser falar um pouco sobre isso, eu também acho interessante, porque dentro dessa proposta de yoga do riso para gestantes, eu acho interessante que tem um capítulo falando sobre o puerpério, que é um momento também muito difícil, de muito estresse e de muita busca por interação social, porque você precisa das redes. E aí você imagina você conseguir uma rede. Olha só, eu estou precisando de uma rede de apoio, eu exijo uma rede de apoio. É muito melhor você sorrir, estar rindo e dizendo, gente, vamos brincar um pouco lá em casa, vamos rir um pouco desse momento de felicidade, porque é um momento de felicidade. O nascimento de um filho é um momento de felicidade e o riso é uma celebração. Só que nem sempre acontece isso, tá? Isso, e tem a questão toda da depressão pós-parto, né, William? Se fala tanto, né? A gente mais ouve as pessoas falando, dando destaque para essa questão da tristeza no pós-parto. Então, eu acho fantástico a gente virar essa chave. A gente tem que ajudar, né? Ajudar a mulher a ficar alegre, né? Para realmente proporcionar bem-estar. Vanessa, eu vou dar um espaço para você, mas deixa a Iraildes falar um pouquinho, que ela levantou a mãozinha aqui. Claro, não, estou quietinha. Eu quero só aproveitar o gancho da Val e só partilhar uma experiência, porque eu sou líder em yoga do riso em treinamento ainda, estou aprendendo, eu fiz a formação em dezembro, né? E eu passei por uma experiência de acompanhar a minha irmã no pós-parto agora. Ela teve uma bebezinha e ela teve dificuldade para a amamentação em função daquele ressecamento do bico, né? E machucado e tal. E aí ela ficava muito nervosa. Eu falei para ela, eu não sabia ao certo, né, como é que isso poderia ser feito, mas eu pensei, o riso ajuda a trabalhar a dor. E ela está começando a amamentação, essa criança tem que receber um alimento com alegria, né? Não pode ser com dor, com sofrimento. Eu falava para ela, peraí, quando a gente colocar ela aqui, a gente vai sorrir. Eu não consigo não, mas eu vou sorrir com você. Aí eu chamava os dois filhos dela, estavam em casa, vamos colocar ela no peito, vamos sorrir, já vamos colocar ela sorrindo. A gente colocava ela sorrindo. Aí eu falava para minha irmã, respira e tenta sorrir. Respira e tenta sorrir. Aí ela sorria e nisso ela esquecia da dor que ela ia sentir e a criança pegava o peito e começava a sugar, né? E nos 2 primeiros dias isso foi fundamental para que ela evoluísse no processo de alimentação. Foi uma coisa meio que intuitiva, mas assim, a colocação da Val foi muito válida, porque realmente é muito necessário, né? Deu certo, está dando certo. Eu sempre falo, vai amamentar, hoje eu não estou mais com ela lá. Lembra de sorrir. Sempre que você coloca ela no peito, sorria para ela, sorria para a alimentação. Vai ser muito bom para ela. E foi mesmo, assim, ela adaptou, com 2 dias, ela já estava dormindo, amamentando de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, está super bem, assim, muito bom.
Que lindo! Deixa eu só apontar uma coisinha. Iraildes, assim, ó, a dor na amamentação, né, nesse sentido do bico do peito, normalmente é pelo posicionamento, né, a mãe não consegue acomodar exatamente o bebê. Aí tu tá falando e eu tô pensando, né? Uma coisa que acontece muito é a mulher ter medo da dor. E se ela, em algum momento, ela já ouviu falar que vai doer, ela já está, né? Ela já fica tensa e preocupada com medo daquilo. E aí, o que que eu observo? Porque eu tenho 30 anos de estrada, né, na amamentação. O que que eu vejo? Quando a mulher tem medo, ela não consegue trazer o bebê rapidamente contra o peito. Ela traz, sabe? Eu digo assim, parece que ela vai vindo assim aos trancos, né? E aí o neném não vai ficar a vida toda com a boca aberta, ele fecha. Então, para ele conseguir mamar, conseguir extrair o leite sem machucar, ele tem que estar com a boca bem aberta. Então, quanto mais rápido ela traz, menos transtorno vai ter. Então, faz todo sentido essa tua observação. Maravilhoso, adorei. Aproveitando que a Val falou, pensa só o seguinte: além do posicionamento ideal para o bebê ficar no colo da mãe, tem também a forma como a criança pega o bico do peito. E tem um detalhe: o bebê sente o que a mãe sente até um período muito mais cedo. Então, se a mãe está lá trincada, o que o bebê vai fazer? Ele vai trincar o bico do peito da mãe também. Então, mais um motivo para a mãe abrir a boca e rir. Vai lá, Vanessa. E aquilo que a Val falou da questão da depressão cada vez mais frequente, o baby blues, é hormonal, né? A gente sabe que a mulher está com os hormônios lá no alto na gestação, e aí no pós-parto deprime tudo. Então é uma queda hormonal brusca que traz repercussões não só emocionais como físicas. Então o cabelo da mulher cai muito, ela fica... Fora a exaustão, porque assim, gente, ela tá super feliz, o filho dela nasceu, mas a gente tem que entender que ela fica cansada, que ela tá sobrecarregada e que às vezes ela tem as outras funções. Crianças pequenas em casa, tem que cuidar da casa, fazer comida, lavar roupa e ela não dorme. Então, eu sou super a favor de uma prática de yoga do riso no pós-parto. Eu acho que vai auxiliar muito, e aí a gente tem que pensar e conversar, mas acho que no pós-parto ela pode fazer uma prática normal, a nossa prática atual, não consigo imaginar por que ela não poderia fazer. Claro que num pós-parto imediato, principalmente se for uma cesariana, ela ainda vai estar com uma certa dor na região abdominal, ela não vai conseguir fazer esforço. Mesmo se for um parto normal, ainda ela vai estar eliminando muitos fluidos, né? A mulher fica utilizando absorvente, mas, então, exatamente, ela não vai deixar de sorrir. Até porque, assim, gente, o ideal é que a gente ria o dia todo, que a gente tenha um período do yoga do riso, mas que a gente ria o dia todo. E é assim que a gente fica, né? Depois de uma sessão de yoga do riso. A gente ri o dia todo. Ah, tem trânsito, vou chegar atrasada. Tô nem aí, né? Então, o yoga do riso, ele muda o nosso estado de espírito para o resto do dia. Então, e outra coisa que eu acho que eu não pontuei, mas durante o trabalho de parto, que foi justamente o que foi bem debatido na live que o William fez, é fundamental, gente. Se a mulher conseguir rir durante o trabalho de parto, e a gente, claro, vai enfatizar que não vai ser para todas, porque a mulher vai fazer o que ela tiver vontade, tem umas que podem não sentir vontade, mas se ela já conheceu o yoga do riso, é um passo mais perto para ela se sentir confortável para praticar durante o trabalho de parto. Mas durante o trabalho de parto, normal, principalmente, é fundamental, porque ela vai estar sentindo dor, ela vai conseguir manter um alívio da dor. A gente pede muito que ela respire. Essa respiração que a gente treina no yoga, a gente treina com a gestante o tempo inteiro, até para ela se acalmar, para ela se tranquilizar. É uma respiração que reduz a pressão arterial, então tem muitas gestantes hipertensas, então ajuda a reduzir a pressão, consequentemente ela vai normalizar a frequência cardíaca se estiver alterada, a frequência respiratória. Então ela se acalma, ela fica tranquila, ela manda esse sinal que ela está tranquila para o bebê. Então E caiu, tadinha.
Volta, Vanessa. Gente, eu vou aproveitar a queda da Vanessa para falar uma coisa que, na verdade, é uma percepção minha, uma lógica minha. Lógico que a lógica não dá conta de todas as realidades. Mas se você parar para analisar essa coisa do baby blues, termo que eu nem conhecia, que é a depressão pós-parto, você pode chegar à seguinte conclusão. O período de gestação e parto ele é um pico de estresse tão profundo que, ao invés da mulher entrar num período de relaxamento, coisa que nem vai acontecer porque o puerpério não permite, o próprio organismo entra em depressão para obrigar uma parada, obrigar uma demanda por energia contínua. Então, se você tem uma gestação mais relaxada, mais tranquila, com mais riso, com mais equilíbrio hormonal, não vai precisar, possivelmente não vai acontecer de haver a depressão pós-parto. Porque o que eu acredito é que há uma tensão tão grande, uma produção de adrenalina tão grande, que depois você tem que compensar isso com uma depressão. Quer dizer, não tem, mas o organismo faz isso. Isso é uma lógica, mas outra coisa que também me ocorreu durante a fala da Vanessa é com relação ao sorriso durante o puerpério, porque realmente isso também, cara, veio também na fala da Iraildes. O riso, ele é importante, ele é mais forte, mais potente, ele talvez precipite a produção hormonal com mais velocidade, mas o sorriso, às vezes, ele é a única coisa possível para você conseguir um estado de humor melhor. Porque, por exemplo, uma mulher que fez cesárea, ela não vai poder rir com certeza. Exatamente, porque aproximar de novo. Uma mulher que está com muita demanda de coisas para fazer no cuidado com o bebê, ela também não vai parar para fazer uma sessão de yoga do riso, mas ela pode sim sorrir sempre que ela lembrar. E daí é importante. Outra coisa que eu ia falar, seria bom que a Vanessa tivesse. Será que ela está presente? Voltei, gente. Voltou? Porque eu gosto sempre de citar uma técnica que está sendo usada nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa. A Vanessa não gosta muito porque ainda não está muito instituída aqui no Brasil, nem sei se vai chegar, porque, embora seja mais barato do que a sedação química, ela também tem um custo, que é o gás hilariante. O gás hilariante deve funcionar bem, tanto é que ele está virando um hábito lá fora. Só que tem um detalhe, ele não cria hábito nenhum. A gestante vai lá, tem aquele momento de sedação, é pura e exclusivamente uma sedação, que eu acho que pode ser até mais bem sucedida se ela já tiver a prática de yoga do riso anterior, porque ela vai ser estimulada quimicamente, mas ela já tem mentalmente a prática do riso. Então, o riso vai vir com mais vontade, ela vai rir com mais vontade ainda. E essa questão da química é pontual, não vai ajudar ela no puerpério, não vai ajudar ela em mais momento nenhum da vida dela. Na medida que ela consegue fazer yoga do riso antes da gestação, pelo menos durante a gestação, pode ser que aquilo seja um ponto de partida para ela levar aquilo para o resto da vida. E ela levando para o resto da vida, ela está levando para o filho dela o resto da vida. A Vanessa agora, se quiser, pode... Caiu aí, se levantou. Foi. Está chovendo muito aqui, caiu minha internet, eu entrei com o celular, estou usando o celular. Eu queria que você repetisse, só por gentileza, o que você tinha falado antes dessa questão do pós-parto, porque eu peguei só um pedacinho. Se você puder só me atualizar. Não, eu falei, na verdade, duas coisas em relação
ao que você havia falado. Uma coisa foi essa coisa do gás hilariante. E Não, isso eu peguei essa parte, do óxido nitroso. Eu acho que você tinha falado alguma coisa antes da questão do puerpério, que a gestante precisa sorrir, mesmo que ela possivelmente não vá conseguir fazer uma sessão de yoga do riso, nem online, nem presencial. Foi exatamente isso, porque eu falei o seguinte, o uso do sorriso, primeiro que ele é parte do riso, e segundo que em certos momentos, por exemplo, uma gestante que fez cesárea, que nem você falou, ela não vai fazer riso de jeito nenhum, entendeu? É totalmente contraindicado. Agora, sorrir ela pode. Mas teve outra coisa que eu falei, só que eu já estou ficando velho, eu acho que vamos ver se o riso recupera a memória, porque... Ou recupera, oxigena o cérebro, recupera sim. Então, o óxido nitroso, eu nunca tive experiência vendo, porque no Brasil não existe praticamente, não está nas instituições privadas, muito menos no SUS. Até porque no SUS, em alguns locais, a gente não tem nem médico anestesista de plantão, gente. Porque às vezes a mulher está em condições de parir normal, e ela pode receber uma analgesia pequena, porque assim, gente, trabalho de parto é uma caixinha de surpresas, então pode durar 14, 18, 24 horas, né? São muitas fases no trabalho de parto. Você começa nos pródromos, as primeiras contrações, fase latente, fase ativa, fase de transição, período expulsivo, saída da placenta, porque só acaba o parto quando nasce a placenta. Então, pode demorar muitas horas. Gente, vocês estão me vendo? Eu congelei, não? Perfeito. Então, pode durar bastante tempo e isso pode ser exaustivo para a mulher. Então, às vezes, ela receber um pouco de analgesia não é ruim. Se for um bom anestesista, coloca um soro aqui, ela parece que recupera, ganha fôlego. Claro que se ela conseguir praticar yoga do riso e já for reduzindo as dores e a tensão com isso, ela possivelmente não vai precisar de nada, né? Que excelente seria se a gente tivesse o recurso do óxido nitroso, porque ele traz menos complicações, é menos agressivo, não fica no corpo da mulher por muito tempo, né? Então, assim, ela já respira e em poucos segundos ela já começa a dar a gargalhada. Esse é o efeito preconizado na maioria das mulheres. Então, eu sou a favor dele, eu só nunca vi. Não, infelizmente, não faz parte da realidade brasileira. E o que acontece? Só para você saber, Vanessa, no Instituto Nascer, parece que está sendo utilizado esse recurso. Só que, se você for lá na internet e ver o Instituto Nascer, você vai ver que não é para a grande maioria, entendeu? Vai só para quem tem muito dinheiro. O obstetra responsável, ele faz bastante live no Instagram. Pronto, então não é como você está dizendo, né? É caro, então, usar óxido nitroso, é bem caro. Não vai dar. O equipamento nos Estados Unidos custa R$5.000. Pois é, para você ver. Mas eu estou dizendo, aqui no Brasil, se você quiser utilizar o óxido nitroso, então você paga caro. Na realidade, quem tiver vontade de ler, eu até tenho esse estudo, posso passar. Tem um estudo que chama Nascer no Brasil. E aí, nascer no Brasil é muito diferente em cada lugar do Brasil. Nascer aqui em Recife é uma coisa, nascer aí no Rio Grande do Sul é outra, nascer em São Paulo é outra. Então, são realidades diferentes nas maternidades públicas brasileiras. Infelizmente, tem realidades muito diferentes. Por exemplo, já li estudos de maternidades no Rio Grande do Sul que tem anestesista de plantão. Maravilhoso, porque... Gente, aqui em Recife, o anestesista é só se ela for para cesariana. E, assim, ter um médico disponível faz parte da humanização e deixa a mulher confortável, sabendo que se ela precisar de analgesia durante o trabalho de parto, principalmente já no finalzinho, uma fase de transição, que é uma fase que a mulher, às vezes, vomita, tem tremores, ela tem sintomas físicos porque a energia dela está toda ali concentrada para o bebê. Então, ela tem espasmos musculares, ela pode vomitar. E ela não tem um médico que possa prestar assistência, dando analgesia, isso é muito complicado.
né? É muito triste essa realidade. Aí aumenta aquele ciclo. O medo gera dor, a dor gera medo. E é muito complicado, assim, várias regiões do Brasil a gente não tem uma assistência adequada. E o riso pode trazer mais essa confiança, esse empoderamento para a mulher e deixar ela mais tranquila durante o trabalho de parto. E aí eu acho que no trabalho de parto é livre demanda, não tem contraindicação. Olha só. Até porque a respiração é um riso, né, William? A respiração, ela pode ser transformada em riso. Sim, com certeza. Na verdade, é só você colocar som na respiração e focar na expiração, que é quando acontece o riso, que isso vai acontecer. Só que você acabou me trazendo uma preocupação, Vanessa. É lógico que é um humor, né? Mas do jeito que a coisa vai, em vez de ter analgesia no SUS, vai ter saquinho de riso. Vai levar aqueles... Eu não sei se isso é do tempo de vocês, se ainda existe. Antigamente existia um saco que era tipo um gravador que ficava rindo. Aí você andava com aquilo e daqui a pouco ligava o negócio e ria. E aquilo provocava riso. Mas você acabou me lembrando e eu queria saber sei lá, de repente, uma opinião sua, porque o que eu falei que você estava ausente, você falou da palavra energia, eu lembrei. Eu falei que o Baby Blues, uma possibilidade dentro da minha lógica completamente leiga do assunto, é que a mulher tem um pico energético, um estresse tão grande durante o período da gestação e no parto, que possivelmente o Baby Blues acontece com uma tentativa do organismo de não demandar energia. Ou seja, você tem uma depressão em função do excesso de energia demandada durante a gestação e o parto. E aí, para te obrigar a parar, acaba indo para um polo oposto, que é a falta de energia da depressão. E aí, o riso, ou seja, se você tivesse um equilíbrio hormonal maior e menos estresse durante a gestação através do yoga do riso, haveria uma tendência de não ocorrer essa depressão pós-parto. Porque, assim, tem lógica isso que você falou. Eu não posso afirmar porque eu nunca li nada falando sobre isso, mas eu vou pesquisar. Mas, assim, acontece essa depressão hormonal, essa queda dos hormônios, porque são mudanças muito grandes que a gestante passa, né? Eu até conversei isso com o William e é verdade. É a relação parasita mais linda do mundo, porque tudo que a mamãe come, tudo que ela sente, ela tem que mandar para o bebê. Então, muitas vezes a mulher ela tem carência de ferro, ela tem carência de vários nutrientes, porque ela está mandando tudo para o bebê, ele está sugando tudo ela. Né? E aquilo que o William falou das emoções da mãe passarem para o bebê é verdade, porque os hormônios que ela produz quando ela está bem, eles ultrapassam a barreira hematoplacentária, então chega lá no bebê. Então, ela precisa estar com os hormônios bem elevados, porque ela precisa estar com toda essa demanda para passar nutrientes, alimentação, bons hormônios, tudo para o bebê. Então, depois da gestação, há uma queda muito grande hormonal, porque o corpo precisa se reequilibrar. E é por isso que a gente fala que essa relação parasita. O bebê sugou tudo. Então, agora ela precisa se reequilibrar. Então, seria um tempo de descanso, né? Só que ela não pode descansar, porque ela precisa amamentar em livre demanda. Então, a cada 3 em 3 horas, né, Val, o bebê vai precisar mamar. Então, ela não consegue descansar nos períodos que ela precisa. E se ela não tiver uma rede de apoio grande, ela fica com mais medo, com mais ansiedade. E, assim, pelo que eu saiba, a amamentação é o seguinte: quanto mais você estimula e o bebê mama, mais o corpo produz. Então, ela tem que amamentar, ela tem que ordenhar, tem que tirar o leite, porque quanto mais ela tira, mais o corpo produz. A produção de prolactina ela vai aumentando. Só que a prolactina ela depende da ocitocina, né? Então, esse contato do bebê com a mãe, a afetividade, ela está tranquila, vai ajudar a excreção do leite. Então, esses hormônios eles não produzem o leite, mas a prolactina ela depende da ocitocina
para estimular a secreção do leite. Se eu falar besteira, Val, você me corrige, porque essa não é minha área, não, é a tua, mas se eu falar besteira, me ajuda. Olha só, você falando aí, eu pensei o seguinte, porque você falou da relação parasitária. O que acontece? A exaustão da gestação e do parto pode ser tão grande que leve a mulher inconscientemente a desistir do filho. E aí a depressão. Porque é como se ela dissesse inconscientemente: eu não tenho mais condição, eu não quero amamentar, eu não quero cuidar, eu não quero fazer nada. Ela cai em depressão, porque os hormônios eles não acontecem isoladamente, não é só uma questão orgânica, é uma questão psíquica. E a questão psíquica também não é consciente, ela é inconsciente, ela é muito mais forte inconscientemente do que consciente. Então, muitos casos, e eu fiquei imaginando também o seguinte: você imagina, uma mãe com medo, uma mãe insegura, uma mãe que está ali naquele processo de gestação, transmite esses hormônios para o feto. O que acontece com o feto? Ele fica agitado, aí começa a se sacudir, vai para aqui, vai para lá. Aí a mãe sente aquilo e começa a ficar mais preocupada. Ou seja, gera um ciclo de retroalimentação que é um estresse sem fim. Então, a busca desse equilíbrio hormonal, desse equilíbrio psíquico, ele é fundamental que seja feito, seja através do riso e de outras condições, porque a gente também não pode achar que yoga do riso é a solução de tudo. E outra coisa, né, William, que eu acho que a gente esqueceu de comentar, que no nosso protocolo a gente prioriza muito a meditação. Eu peguei esse teu gancho agora de falar que não é só riso, né? Então, riso, respiração, meditação, exercícios lúdicos, eu acho que é um combo, uma sessão de yoga do riso, né? Então, a gente priorizar também a meditação, porque aí a meditação, gente, ela pode ser inclusive feita no primeiro trimestre, a respiração também. O riso sem gargalhada também, né? Então, a gente pode ir fazendo adaptações. E o papel do pai, Tânia está colocando aqui, o pai é fundamental, Tânia. Eu faço o curso de preparação do parto para casais, né? Na clínica que eu trabalho, a gente dá curso, porque o pai é o melhor doula. O melhor doula é o pai, tá? Então, tanto é que a gente fala tanto isso, que apelidaram o curso de papai dolo. A gente não coloca o curso de papai dolo porque existem casais homoafetivos, então é curso de preparação para casais. Mas popularizou entre a maioria das gestantes como papai dolo. O papai é o melhor dolo do mundo, né? Ele pode ajudar muito a gestante. Até porque a ocitocina é o hormônio do amor, é o hormônio do prazer, é o hormônio que a gente libera durante a relação sexual. Então, a gente estimula os casais durante o trabalho do parto a fazerem carinho, darem um beijo na boca, faz uma massagem na sua esposa. Então, o pai, ele não é o protagonista, mas acontece, né? O parto acontece de maneira muito mais leve, muito mais saudável, quando o pai está conectado, quando o pai está ali junto. E eu brinco com ele, eu falo: olha, leva comida para você, porque eu e você no revezamento, hein? Vou precisar de você. Então, a gente estimula muito a participação do pai durante o trabalho de parto, né? Durante a gestação, no yoga do riso, eu acho que vai ser um momento para o casal também manter essa conexão de uma maneira mais relaxada, mais prazerosa, sem os problemas de casa, né? No caso da fisioterapia, a maioria das vezes a gestante vai sozinha, não precisa do parceiro ou da parceira, né? Na sessão. Mas o yoga do riso é diferente, né? Eu acho que você colocou um ponto aí muito importante. Acho que a gente tem que pensar em exercícios para incluir o parceiro no yoga do riso. Não, eu que te agradeço, cara. Isso aí é fundamental, mas é complexo. Eu vou até brincar, eu te mostrar como. Mas foi bom você ter falado sobre meditação, porque aí eu volto a puxar o fio da meada para o sorriso. Eu quero cada vez mais trazer o sorriso para o nosso pensamento. A meditação com sorriso já é uma prática entre os orientais, entendeu? Você meditar sorrindo. Mas, com relação a isso que você falou do dolo ser importante,
a gente sabe que na verdade, é uma parte, é como se o casal, na verdade, é duas pernas. Se as duas pernas não andam junto, vai começar a mancar e vai começar a dar medo de caminhar. Só que é difícil, porque você falou beijo na boca e não sei o quê, eu me remeti àquela época. Aí eu fiquei pensando, mas peraí, tem um problema, porque o cara vai na maior boa intenção, mas aí a mulher tem flutuação hormonal, pode ser que uma hora ela queira demais e outra hora ela não queira de jeito nenhum. E aí o sujeito, se ele não tiver uma estabilidade emocional, ele já vai querer ou forçar uma barra ou ficar de mau humor. E aí já azeda o leite completamente. Então tem que tomar cuidado com esse estímulo de participar. E outra coisa também, você falou a palavra de participação, é lógico que não é um padrão que se atenda a todo mundo, mas tem que tomar cuidado, porque foi uma coisa que eu tive que me controlar muito, e eu acho que eu até fracassei. O homem tem uma frustração. Eu acho que o Freud ele é um frustrado. Quando ele falou de inveja do pênis, ele é um louco. Ele não sabia o que estava falando. Na verdade, o homem que tem inveja de amamentar. Entendeu? A mulher tem 2 pênis aqui assim que amamenta, coisa que a gente não tem. Então, essa inveja de não poder gestar, de não poder dar cria, de não poder fazer, de reproduzir a criação divina, cria uma frustração inconsciente que eu, por exemplo, eu era mais ativo, falava mais nos encontros de pré-natal, porque a gente fez numa casa de parto. E até o momento que não deu mais para rolar, porque a Jasmine estava fora da posição, né? E se chega um período que está fora da posição, você tem que sair das reuniões para começar a se preparar para cesárea. Mas eu falava para caramba, eu queria participar muito, e aí você acaba roubando o protagonismo da mulher. Então, essa participação do homem tem que ser... E, mais uma vez, o riso vai ajudar nisso, porque quando o cara quiser um chamego e não rolar, faz o seguinte, ri. Isso aí eu falo bastante, a gente fala muito nesse curso de preparação para casais. A gente conta que, muito provavelmente, ela já presenciei cena de gestante bater no marido, sai daqui, não quero falar com você, né? E às vezes ela aceita mais a presença da doula. Por que acontece? A doula, muitas vezes, ela está fazendo a figura da mãe ali, da mãe da mulher. Então tem essa conexão, assim, da relação materna. Então, às vezes, ela aceita melhor a doula ou a fisioterapeuta, a profissional que está ali prestando assistência a ela, porque é como se ela enxergasse uma figura materna ali. Estou protegida, minha mamãe vai me ajudar, minha mamãe vai ali me ajudar a auxiliar minha dor, enfim. E, às vezes, o marido, ela não quer saber do marido ali. E já aconteceu de eu presenciar cenas dela dizer assim, a culpa é sua, a culpa é toda sua. Só que no dia seguinte ela nem lembra. Então, no curso de preparação para casais, eu falo isso. Eu digo, olha, ela pode bater em você, xingar, e no outro dia ela não vai lembrar. Então, o conhecimento é tudo, né, William? Então, assim, quando o cara já sabe o que pode acontecer, ele já vai preparado. E é o que eu falo assim, gente, o parto pode demorar, mas ele vai passar. É um evento único. A gente tem que pensar muito na amamentação, porque a amamentação é no mínimo 6 meses de exclusividade, e depois pelo menos até 2 anos. Então, assim, vamos focar muito na amamentação. Não tenham medo do parto. Fiquem tranquilos. Vocês vão estar bem assistidos, enfim. Mas é importante que ele entenda que é um momento e que vai passar e que ela está sentindo dor, porque não é só a dor da contração, é a pelve, abrindo o estreito da pelve para o bebê passar, pressão na região perineal. Então, a minha mãe riu muito e disse que não sentiu dor, mas a gente não tem como avaliar ainda se todas as gestantes que rirem muito, tiverem crises de riso durante o trabalho de parto, se elas vão zerar a dor. Espero que sim, mas com certeza vai reduzir. Mas a gente não sabe se vai zerar a dor, né?
Então, ele tem que entender que possivelmente ela vai sentir dor. Claro que se ela não tiver medo, não tiver insegurança, não tiver ansiedade, a dor é menor. Mas pode ser que ela sinta dor. Então, ele tem que estar preparado pensando que, poxa, ninguém gosta de sentir dor. Imagina 18 horas sentindo dor, né? Então, ele tem que ter paciência. A gente utiliza do recurso de música. Então, a gente indica alguns exercícios, algumas posições ao som da música para conectar o casal. Então, é muito legal porque a gente treina isso antes. Pode ser que na hora nem aconteça, mas só o fato deles fazerem o curso e treinarem, a gente ouve coisas muito legais dos pais, sabe? Já aconteceu de um pai virar para mim e falar assim, poxa, é muito romântico o trabalho de parto. Ele nem tinha passado pela experiência ainda e ele já estava achando romântico pra caramba. Então... William, tu já vai terminar, né? Posso dizer uma coisinha bem curtinha? Sim. Estava com muita atenção, parabéns, é muito lindo, foi muito maravilhoso. Eu, como estou aqui a trabalho, viajando, fiquei sem câmera, fazendo coisa. Mas escutem, eu vou puxar a conversa um minutinho, mas não para hoje, para futuro. O que tu achas de um desafio de aqui a essas crianças que nascerem com esse protocolo que vocês vão montar, de aqui uns 2, 3 anos com um trabalho de hipnose, saber o que o feto sentiu com esse yoga do riso lá dentro da barriga, porque sente tudo, lembra de tudo, está atento a tudo, né? O espírito dele está ligado. Então, olha como seria interessante ter esse depoimento. Eu acho assim, e a gente até podia pesquisar um dia, né? Alguém que tivesse tido a mãe tipo as meninas, né? Rindo muito na gravidez, numa hipnose, numa terapia de regressão, consegue captar o que sentiu naquele momento. É verdade. Fica aí, no ar. Aí eu vou ter que curar a minha falta de memória, porque vai ser para daqui a tanto tempo que se eu conseguir me... Não, mas aí tem algumas que dizem que a mãe ria. Eu conheço, inclusive, alguém falou nesse tempo todo que sabia que na gravidez dela a mãe riu muito. Talvez fazer um tipo de uma pesquisa, né? Não, com já alguma existe. Não existe uma pesquisa exatamente, mas eu já vi relatos num site que tem famoso de gestação, que é muito comum a crise de riso em gestantes. Agora, uma coisa que eu queria colocar que eu acho importante, porque durante a fala da Vanessa, eu me toquei o seguinte, uma preocupação que eu tinha agora recente era o seguinte, eu estava primeiro muito focado em trazer esse programa para as doulas. Mas aí depois eu percebi o seguinte, que o trabalho da doula é muito mais de orientação, de uma série de orientações, e nem sempre ela tem um papel de fazer exercícios. Algumas doulas fazem massagem, propõem yoga para gestante, porque é uma professora de yoga, tem vários saberes envolvidos na história. Mas o yoga do riso, eu não sabia se era importante, tão importante para a doula. Só que agora, na fala da Vanessa, quando ela colocou o pai rindo, me veio uma questão super importante. O que acontece? A pessoa que está acompanhando, se ela rir, ela pode levar a gestante a rir, porque uma das características do riso é o contágio. Então, é tão importante para a gestante ter o hábito do riso, quanto para quem está acompanhando. Quem tem que ser capaz de estimular o riso na gestante através do riso é quem está acompanhando, que dificilmente, se for um parto humanizado em casa, só vai ter mesmo a doula, as enfermeiras. Se for no hospital, então, dificilmente você vai ver um médico rindo. Então, quem estiver acompanhando precisa estar... Isso aí é para a gente registrar, tá, Vanessa? Essa participação, essa coparticipação de quem estiver acompanhando o parto, produzir o riso durante o parto nos momentos apropriados, lógico. Com certeza. E aí a gente já pode fazer um movimento de tentar trazer o yoga do riso para o pessoal que presta assistência, né? Talvez mais fácil com as doulas. Talvez a gente já tenha essa abertura
maior com as doulas. Mas quem sabe no futuro, não tão distante, a gente consegue trazer o yoga do riso para todos os profissionais que prestam assistência ao parto. Então, trazer o yoga do riso para o ambiente hospitalar, né? E aí a gente relaxa não só a gestante e o acompanhante, a gente relaxa toda a equipe. Meus amores, eu vou precisar desligar, porque senão vai ter um parto aqui embaixo, que daqui a pouco minha mulher tem que dar o curso de astrologia dela, e eu estou com o computador e com o Zoom. Então, vamos dar uma gargalhadinha para finalizar? Deixa eu falar antes! Então, fala rápido, Val. Só um toque. É que eu queria lembrar só a questão do parto orgásmico, só para vocês ficarem com isso na cabeça. Tu não quero gostando da minha cara. Tá, tu vem com parto orgásmico. Depois eu compartilho no grupo, tu vai ver só. Te prepara. Tá gozando com a minha cara. Vamos rir. Amei esse parto orgásmico, adoro esse orgásmico, é muito bom.